Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro e João encontram um coxo de nascença a pedir esmola à porta formosa do templo, como ouvimos na primeira leitura. Pedro olha fixamente para ele e diz-lhe: olha para nós. Na condição de apóstolos do Senhor, eles assumem-se como rosto de Jesus e rosto da Igreja e pedem ao homem que olhe para eles e veja neles o mesmo Jesus, cheio de amor para dar a vida, e a mesma Igreja, enviada a manifestar a todos a misericórdia de Deus. Quando lhe pegam na mão direita e o levantam do chão, ele põe-se de pé, começa a andar e entra com eles no templo, caminhando e louvando a Deus com alegria. Naqueles apóstolos, colunas da Igreja nascente, manifesta-se a presença viva e atuante de Jesus, o amor de Deus que olha para a pobreza humana, que dá a mão aos que estão caídos e que reabilita e salva os que fixam nele o seu olhar. A Igreja, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, é este sacramento vivo da presença de Jesus que tem por missão proclamar o amor de Deus à humanidade e que nos acolhe como testemunhas que são chamadas a ser rosto visível de salvação. Os apóstolos assumem-se sempre como chamados e enviados pela graça de Deus para anunciar ao mundo a boa nova de Jesus. À porta do templo, Pedro não pretende que aquele homem se centre em si, mas que se centre na pessoa de Jesus Cristo, a única riqueza de que é portador. Do mesmo modo, Paulo, na Epístola aos Gálatas que ouvimos, proclama que não anuncia um evangelho de inspiração humana, mas uma boa nova que recebeu por revelação de Jesus Cristo. E depois fala da debilidade da sua vida e da sua história de perseguidor da Igreja, até que foi alcançado pela graça da conversão e conheceu o Jesus que o resgatou e que o salvou da cegueira da sua arrogância. Pedro e Paulo, as duas colunas da Igreja nascente, e com eles todos os apóstolos e discípulos, sentem a força do olhar de Jesus que repousa sobre eles. Levantam os seus próprios olhos e veem a bondade de Deus. A partir da fé que os ilumina, estão disponíveis para, com a Igreja e como filhos da Igreja, dar a vida pela missão realizada por Jesus. São ainda para nós o modelo do cristão que se sente chamado pela graça de Deus, que levanta os olhos para ver Jesus, que se põe a caminho, entra na Igreja, vive e testemunha o amor que recebeu, louva o Senhor com alegria. Toda a experiência cristã nasce do amor de Deus quando temos a possibilidade de o reconhecer, nos faz levantar para nos pormos a caminho como discípulos de Jesus e transforma a nossa vida em lugar de graça da renovação interior e em lugar da alegria que se faz testemunho e serviço. A história de uma vocação cristã começa sempre com o dom de Deus, que é acolhido e reconhecido, que se torna serviço aos irmãos na Igreja e na comunidade humana. A história de uma vocação sacerdotal, enquanto vocação específica de identificação com Jesus, o bom pastor, começa sempre igualmente com o dom do amor de Deus, acolhido e reconhecido no meio da experiência da nossa fragilidade. Às vezes, entre as pedras do caminho, mas sempre ancorados na alegria de o louvar e de o bendizer. Quando nos deixamos tocar pelo seu olhar e sentimos a força da sua mão poderosa que nos levanta, recebemos a graça de nos pormos a caminho
e de dispormos do que somos para o servir na pessoa dos nossos irmãos. Foi o que aconteceu com todos nós, cristãos e discípulos de Jesus, e é o que estamos a celebrar nesta festa da ordenação de um novo presbítero para a Igreja de Coimbra. Hoje alegra-se o povo de Deus e compreendemos melhor o mistério da ação de Jesus Cristo na sua Igreja. Hoje pedimos a Deus que se manifeste a cada um de nós e, mais ainda, pedimos que nos fortaleça com o dom do seu Espírito Santo para que os nossos olhos se levantem para Ele e nos ponhamos a caminho sempre com alegria. Hoje pedimos aos jovens que não tenham medo do encontro transformador com Jesus e que encontrem no meio da agitação das suas vidas o olhar que os chama, a mão que os levanta e o coração que os convida a descobrir e a aceitar a sua vocação na Igreja. O diálogo entre Jesus ressuscitado e Pedro, junto ao lago de Tiberíades, que ouvimos na narração do Evangelho segundo São João, centra-nos no fundamento da nossa vocação cristã em geral e da vocação sacerdotal como um caminho específico na Igreja. A origem e o fim são o amor. Tudo começa com o conhecimento do amor de Deus, que pode acontecer de forma pacífica e tranquila, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a partir da fé transmitida na infância, do percurso na Igreja, mas pode também acontecer da forma mais inesperada e no meio do turbilhão de inquietações, de dificuldades, de problemas do decurso da vida, pois são muitos os caminhos de Deus a cruzarem-se com os caminhos dos homens. Foi assim com os apóstolos e discípulos e é assim conosco ainda hoje. Temos todos um passado com altos e baixos e chegamos a este momento com a certeza de que Deus nos oferece um presente e um futuro, como aconteceu com o homem que jazia à entrada da Porta Formosa, como aconteceu com Pedro, que pescava no lago da Galileia, como aconteceu com Paulo, que ardia de zelo religioso a ponto de perseguir a Igreja de Jesus Cristo. Temos um passado que nos trouxe até aqui e sabemos que Deus nos reserva sempre a surpresa de um futuro e de um presente maior e melhor, no amor e na alegria da comunhão com Ele. Quando Jesus concluiu aquele diálogo com Pedro, acrescentou: segue-me. É o convite a deixar para trás o passado e a iniciar o caminho da continuidade que não terá mais fim, senão no encontro definitivo com Ele na eternidade. Também lhe chamamos o caminho da fidelidade no amor, da perseverança na provação ou da entrega total e sem reservas na comunhão e na missão. Ao longo deste caminho de amor e na vivência da nossa vocação, realizam-se as palavras de Jesus. A sua voz tem mais poder em nós do que a nossa própria vontade. O seu Espírito conduz-nos por caminhos que ignoramos e podemos mesmo ser levados para onde não queríamos. Ancorados no seu amor, percorremos a via da confiança que não engana e da esperança que não desilude. Abraçamos a vida que não tem fim e quer vivamos, quer morramos, sabemos que pertencemos ao Senhor e em tudo queremos dar-lhe glória e louvor. Não foi por acaso que o evangelista concluiu a narração do diálogo de Jesus com Pedro, fazendo alusão ao género de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Seguir Jesus é caminho de morte que dá vida, o paradoxo do cristianismo. Não nos faltam, caríssimos irmãos e irmãs, de modo especial, caríssimos sacerdotes, não nos podem faltar
não te podem faltar a ti também, Rúben, os auxílios para levar por diante este caminho de seguimento de Jesus com a necessária paz espiritual. A Eucaristia que nós celebramos, a palavra viva do Evangelho, a oração sincera, a entrega ao serviço da missão recebida, o dom do Espírito Santo Consolador, a abertura à fraternidade sacerdotal, a humildade para se deixar ajudar pelos irmãos, a disponibilidade tanto para amar como para ser amado. Irmãos e irmãs, cheios de confiança, pedimos à Virgem Santa Maria que acompanhe os nossos passos no seguimento fiel de Jesus. Pedimos especialmente que te guarde e te proteja, a ti, Rúben, e que te faça crescer no amor a Deus e aos irmãos, como cristão e como sacerdote de Jesus Cristo, seu Filho.